Olá, eu sou a Maria Eduarda, nós somos alunas do primeiro período de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Hoje nós estamos reunidas aqui para conversar com a professora Adriana Barsotti sobre o seu artigo chamado Memória e Esquecimento no Jornalismo, publicado na revista Alceu em 2020. Eu sou Adriana Barsotti, eu sou professora do Departamento de Comunicação da UF, do curso de jornalismo. Eu entrei para a UF em setembro de 2019 e eu sou jornalista há 30 anos. Eu produzo reportagens atualmente para um site chamado Projeto Colabora, eventualmente, como freelancer. Eu sou apaixonada pelo jornalismo, nunca me arrependi de ter escolhido essa profissão e para mim foi importante também ter esse lado como pesquisadora, que é refletir sobre uma prática. A teoria se nutre da prática e vice-versa, A prática também se nutre da teoria. A professora gentilmente aceitou nosso convite para responder algumas perguntas acerca do assunto. A primeira pessoa a fazer a pergunta será a Alice. Olá, Alice. Oi. Então, primeiramente, a gente queria que você contasse um pouco como foi esse processo de escolha do tema do artigo. Até que foi fácil esse processo de escolha pelo seguinte, esse conteúdo faz parte da minha tese de doutorado. E a tese de doutorado, como um todo, era mostrando a trajetória de primeiras páginas até homepages. Então, eu fiz esse mergulho no passado, o início das manchetes, o auge desses jornais impressos, até o cenário atual, em que essa leitura pelas homepages é muito fragmentada. E aí, daí o tema esquecimento, Então, uma memória e esquecimento no jornalismo em rede reflete esse recorte específico, baseado nessa percepção de que o consumo da informação mudou radicalmente e o que isso implica para a nossa memória, Porque o jornalismo sempre esteve presente nessa memória social que a gente compartilha. Então, a minha ideia, com esse recorte, foi mostrar até que ponto isso se rompe ou não no jornalismo digital. Agora eu vou seguir aqui as perguntas. Eu sou a Lohane e eu queria saber por que você escolheu entrevistar os jornalistas para poder elaborar o seu artigo. Então, essa é uma das metodologias, a entrevista em profundidade. Eu escolhi as entrevistas porque vários desses jornalistas conviveram comigo nas redações, E aí eu acho que sempre, quando você usa as entrevistas, é um método muito poderoso, porque às vezes você tem ideias pré-concebidas sobre determinados assuntos, e as entrevistas te ajudam a romper, muitas vezes, com os preconceitos que você já tem. Então, quando você faz análise de conteúdo, por exemplo, que é um método muito poderoso também, e muito usado na comunicação, eu acho sempre que existe esse risco de você não tentar entender o que estava por trás, porque quando você vê o conteúdo, não necessariamente você fica sabendo o que levou àquela decisão. No caso, por exemplo, de uma pesquisa em jornalismo, o que levou à escolha daquela manchete? Eu vi qual foi a manchete, os arquivos estão todos disponíveis, a gente pode pesquisar, mas eu não vou conseguir saber o processo de decisão atrás da escolha daquela manchete. Então, sempre que eu posso, eu uso as entrevistas, seja como método, pura e exclusivamente, seja para complementar as outras metodologias. Bom, olá novamente, eu sou a Maria Eduarda, e a minha dúvida é a seguinte: de acordo com a epistemologia da comunicação,
O excesso de informação causa um desnorteamento nas pessoas. E já que hoje em dia, né, tem esse crescimento enorme do jornalismo digital, as pessoas recebem links a cada minuto, notificações no celular de sites de notícias, você acredita que essa entrega massiva de notícias diárias seja um dos motivos, ou o principal motivo, desse esquecimento, né, das notícias, das homepages? É um dos fatores, né? Porque no artigo, um dos pontos, né, que eu abordo é que quanto mais barato o suporte, você abusa, né, desse suporte, porque o papel, para você imprimir um jornal, né, custa muito dinheiro. Então, você, na verdade, tem que selecionar muito o que você vai publicar. Já no digital, você tem um custo praticamente zero. Então, fica mais fácil você fazer essa atualização, né, o tempo inteiro, 24 horas, porque isso não tem custo. Então, na minha opinião, né, eu acho que tem a ver com o custo, essa possibilidade, né, de atualização. Mas isso acaba gerando uma capacidade limitada, né, de absorção. E até porque é um dos aspectos também do artigo. Você tem várias homepages ao longo do dia, você não tem uma homepage, né, congelada, como você tem na página impressa. Fora que não necessariamente o leitor, quando ele recebe uma atualização, ele vai ver a homepage para ver se aquela notícia que ele acabou de receber por uma notificação, por exemplo, se ela é a manchete, ou ela pode sequer estar na home, né? Ela pode simplesmente ser uma notificação que me foi enviada por eu gostar de política, por exemplo. Boa noite, professora. Meu nome é Laís. E a pergunta que eu tenho agora é a seguinte: de acordo com a fala de Jânio de Freitas, um dos jornalistas entrevistados no artigo, há uma relação de poder por trás da escolha de quais notícias são mais importantes, que se refletia nas homepages dos jornais impressos. Hoje em dia, há uma proliferação de diferentes canais de mídia na internet, o que é bom porque podemos encontrar diversas narrativas que vão além dos dominantes. Porém, isso acaba fragmentando também um pouco a memória coletiva. O que a senhora pensa sobre esse cenário? Então, esse problema é um problema que a gente não tem ainda uma resposta muito clara, porque realmente, né, os meios digitais possibilitaram essa democratização, né, tanto no acesso quanto, na verdade, na produção de conteúdo. Então, essa produção que antes era exclusiva dos jornalistas, hoje não é mais. Hoje você pode não ser jornalista e ter um blog relevante, um canal no YouTube, né, com mais audiência do que um grande veículo de comunicação, né? A gente tem vários exemplos. Só que a questão é que a atenção é limitada, né, das pessoas. A nossa atenção é limitada, e aí o que acontece é que, diante de tantas possibilidades, a gente tende a fragmentar a nossa leitura de acordo com os nossos interesses. Então, pode ser que determinada pessoa, né, que tenha um perfil específico de consumo, jamais tenha contato com as notícias de outra pessoa com perfil muito diferente do dela. E aí, sim, a gente vai ter uma fragmentação da memória coletiva, né, porque o que eu for me lembrar daqui a 20 anos vai ser diferente do que outras pessoas da mesma faixa etária, né, da mesma classe social, mas com interesses muito diversos. Então, a gente não tem mais esse denominador comum que a mídia de massa gerava. À medida que eu posso ter um feed, né, de notícias para cada usuário, eu também, no futuro, posso ter milhões de memórias diferentes sobre os mesmos assuntos e sobre assuntos diversos. Oi meninas, oi professora, meu nome é Maíra. Então, conforme tudo que a gente falou até agora, a gente vê que tem essa questão das homepages estarem sendo esquecidas, né, pelas pessoas que leem os jornais, e talvez seja um problema muito grande para os historiadores que forem pesquisar sobre o que está acontecendo atualmente. Então, a minha pergunta é o seguinte:
as pesquisas históricas, elas não deveriam se atualizar perante os novos modos de consumir notícias, tendo em vista que isso é um reflexo histórico de como a sociedade funciona hoje? A questão, no caso do jornalismo, é que, teoricamente, todos os links de todas as notícias estão guardados. Se você, tiver aquele link, você pode acessar aquele conteúdo a qualquer momento. O que acontece é que você vai acessar aquela notícia, mas você não vai saber qual foi o destaque que aquela notícia teve no noticiário daquele dia. Então, o que a gente está perdendo é esse todo jornalístico, é essa edição jornalística, porque o jornalista, o tempo inteiro, ele tem que fazer escolhas. Então, o jornalista que está editando a homepage, ele tem que jogar algumas notícias fora, ele tem que escolher destacar umas e não destacar outras. Então, o tempo inteiro, o jornalista está fazendo esse julgamento. Essa notícia vale ser chamada, na homepage, por quê? Mas qual que eu vou tirar para colocar essa no lugar? Então, essa memória dessa homepage editada é que a gente está perdendo. Então, é meio paradoxal o que está acontecendo, porque a memória é infinita, porque os links estão espalhados e estão, nos buscadores, basta você acessar, mas, ao mesmo tempo, a importância dessa notícia é difícil de ser mensurada, porque você não vai ter ideia do todo, do conjunto da homepage. Bom, professora, obrigada por responder essas perguntas. Assim, a gente conseguiu entender, a gente gostou muito do artigo. A gente queria agradecer de novo. Obrigada. Obrigada. Professora.